Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre HTML. HTML nada mais é do que uma linguagem de marcação para criar páginas de internet. O HTML descreve a estrutura de uma página da web e consiste em uma série de elementos. Bom, os elementos informam ao navegador como exibir o conteúdo. Em seguida, rotulam partes do conteúdo, como o eixo é um cabeçalho, como o eixo é um parágrafo, eixo é um link, enfim. Bom, aí eu deixei aqui nesse arquivo, nesse PDF, o link aqui para você acessar o site da W3C, que é o site que contém todos os padrões, né, das últimas versões do W3C ou do HTML. E nesse site aí você tem acesso a todas as últimas atualizações. A última versão aqui é o HTML5. E aí deixei também um link ali para você acessar, né, treinar ali o site do W3 Tools. Eu vou falar mais à frente, tá? Bom, para começar eu vou falar aí dos atributos HTML. Todos os elementos HTML podem ter atributos. Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos, tá? Os atributos são sempre especificados na tag inicial. As tags são palavras ou termos que você utiliza geralmente ali para estar determinando o que você quer fazer dentro do HTML, né? Os atributos geralmente vêm em pares, como nome, valor, e é seguido do igual, e quando você quer determinar um determinado valor, você coloca entre aspas duplas. Bom, vou falar do atributo href. O href é uma tag que define um hiperlink. É aquele que quando nós clicamos em um site, né, e assim ele é direcionado, né, para um determinado site interno ou externo. Esse atributo especifica a URL, né, o endereço completo de uma página para o qual o link vai quando clicamos. Então aqui eu tenho um exemplo. Bom, eu vou parar por aqui, vou lá no site e vou mostrar agora para vocês o uso do aplicativo Notepad++, que é o que a gente vai utilizar aqui na aula. Então vamos aqui baixar primeiramente, entrando aqui, você pode colocar aí no Google Notepad++ e você é direcionado para esse site. Quando você é direcionado, você pode baixar aqui diretamente o link, né? Você pode baixar o link, aqui no meu caso eu já tenho instalado ele. Então você vai salvar numa pasta e vai fazer a instalação. Então esse aplicativo ele é muito utilizado quando você deseja ali desenvolver, né, um site ou treinar aí para desenvolver um site, né, utilizando HTML ou Bootstrap. Então ele é muito utilizado quando você deseja desenvolver ali um site para treinar. E tem um outro que eu acabei de falar agora há pouco, que é o W3 Tools. Esse site aqui é quando você deseja treinar, né, alguns conceitos aí de tags e conteúdo, e é um site muito bom quando você deseja treinar várias coisas, quando deseja aqui treinar, por exemplo, a linguagem Python, PHP, Java ou jQuery, ou HTML, CSS e demais outros, tá? Então esse aqui é o site que a gente utiliza geralmente por base, você pode treinar aí, tem vários exemplos aí. Bom, e aí, já com o aplicativo já baixado, já instalado, o passo agora, pessoal, é criar as pastas, né, para que você possa estar organizando. Então eu vou abrir aqui o Windows Explorer, vou lá na pasta onde eu salvei, e aqui dentro da pasta que eu criei uma pasta chamada www. Então a partir dela você vai salvar todos os arquivos que você vai começar a treinar aí o HTML. Então eu vou abrir ela aqui. Vocês podem observar que eu criei essas pastas aqui, ó, que é o CSS. Eu vou falar depois aí numa outra aula. A pasta IMG, onde vão guardar todas as imagens que você vai utilizar no exemplo, utilizando dentro do Notepad++. A pasta JavaScript, JS, e a pasta onde eu tenho várias páginas onde eu vou salvar. De preferência sem acento, tudo junto, tá? Então eu posso aqui colocar, em vez de páginas, eu coloco PG ou página, tá? Vou botar PG aqui de páginas ou página,
para você saber que as pastas estão salvas aqui. E vocês podem observar que o exemplo aqui eu já salvei como index. Esse aqui é o arquivo inicial que deve ser, né? Você coloca aqui na pasta principal, na pasta raiz, e as demais você salva aqui dentro para ter uma organização. Aqui na pasta CSS, eu tenho todos os CSS do Bootstrap, que eu vou falar mais à frente aí, tá? Então baixei o Bootstrap e salvei aqui dentro das pastas tudo separadinho. Isso aqui é uma forma de você estar organizando. E aqui eu tenho a pasta imagem, eu já salvei o logotipo aqui, ó, coloquei o nome. A pasta JavaScript faz parte do CSS, eu posso também colocar qualquer outro. E aqui onde eu salvo todas as páginas, aqui eu, por enquanto eu só tenho o index, tá? Então esse index aqui é o arquivo inicial que vai carregar todas as outras, você pode estar fazendo o link ali entre as páginas. Bom, então já feito ali o download do Notepad++, então eu estou mostrando aqui, voltando aqui, eu estou falando do exemplo do href ou href, que nada mais é do que o hiperlink, né? Então vai te permitir, por exemplo, até aqui mesmo funciona, ó, aqui o hiperlink diretamente no PDF. Então, voltando aqui, eu coloquei o exemplo separado aqui, ó, vocês podem observar os exemplos aqui do atributo. Então aqui eu tenho o atributo HTML, que é o primeiro exemplo. Então coloquei aqui o exemplo do primeiro atributo, coloquei aqui os atributos, e esse aqui é o primeiro exemplo do href, é um atributo que você utiliza ali para fazer um link, né, dentro de um site, dentro de um link. Você vai criar um link ali e vai colocar para fazer o acesso externo. Então, executando aqui, abrindo diretamente o arquivo, você pode vir aqui na pasta, abrir o arquivo index, dá 2 cliques, e aqui vocês vão ter o exemplo que eu já carreguei, ó. Vocês podem observar aqui que eu já criei ali o arquivo, executei diretamente da pasta, ó, o index.html, que está dentro da pasta www. Você pode utilizar Ctrl para abrir direto, ó, também é a mesma forma, tá? Ou dar 2 cliques diretamente na pasta. E a partir daqui você pode estar colocando, né, o link. Aqui eu coloquei, pessoal, já comecei exemplificando os atributos HTML. Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo do href. Então, quando eu clico aqui, ó, no href, vocês podem observar que ele vai abrir o link do site. Então, nesse exemplo aqui, ó, vocês podem observar que está abrindo no próprio site. Abriu aqui no próprio site. Então, eu vou mostrar mais à frente como é que a gente abre aí de forma separada, tá? Então aqui, por exemplo, vocês podem estar, ó, olhando, e nesse exemplo aqui eu estou utilizando o atributo de link, utilizando o href. O outro exemplo é utilizando o src. O src é um atributo que você utiliza, por exemplo, para abrir ali uma pasta, né? Aqui o exemplo que vocês podem observar que eu estou aqui, ó, numa pasta chamada img. E nessa pasta img eu posso estar ali colocando, né, ó, uma pasta onde eu criei, que é essa pasta img aqui, ó. Nessa pasta img eu estou carregando esse logo, vocês podem observar aqui, ó. Eu estou carregando ele aqui dentro dessa pasta. E aqui eu tenho o nome do arquivo, logo ideia digital, coloquei underline ali. De preferência é você colocar tudo junto, não colocar o nome separado para não dar problema, tá? E aqui você tem aqui no atributo, eu coloquei aqui um tamanho. Eu determinei um tamanho que eu vou já explicar melhor ali, tá? Então aqui eu posso determinar o tamanho da imagem. Como é que eu sei o tamanho dessa imagem? Eu venho aqui, ó, na pasta img, clico com o botão direito, vou em propriedades, vou em detalhes, e vocês podem observar que eu tenho aqui o tamanho da imagem, ó, 241 por 260. Quando eu não atribuo esse tamanho aqui direto, pessoal, automaticamente ele vem o tamanho da imagem, tá? Se eu tirar aqui, limpar essa altura e essa largura, ou essa largura e essa altura, automaticamente ele vai, por padrão, determinar o tamanho da imagem que se encontra lá. Então, aqui é o exemplo que eu acabei de mostrar, utilizando o atributo href. Aqui no caso eu não estou fazendo nenhum outro atributo, por exemplo, ali eu não estou fazendo nenhum outro atributo, por exemplo, aqui utilizando aqui, por exemplo, o atributo de hiperlink, né?
o atributo de hiperlink eu posso estar colocando ali para abrir uma imagem, um link de forma separada, tá? Então dessa forma ali, ele vai utilizar aqui, né, o exemplo do target, que já é diferente. Aqui então quando eu clico, ele vai abrir diretamente, ó, diretamente no próprio site que está aberto. Aqui ele abriu diretamente. Então às vezes você está fazendo ali um trabalho e quer que abra em uma nova página, e você vai ter um outro atributo, que é o atributo target, que a gente vai estar falando daqui a pouco. Bom, então aqui eu tenho o atributo src, onde eu posso estar colocando aqui, vocês podem observar que eu estou chamando a imagem, né, lá diretamente, ó, da pasta. Aqui eu estou chamando diretamente da pasta IMG, que eu já mostrei para vocês aí. E aqui eu determinei a largura e a altura. Aqui o style é quando você quer o atributo style, é quando você deseja atribuir aqui um CSS, um pequeno estilo, né, a um pequeno trecho do código do HTML. Aí caso você queira fazer de forma externa em um conjunto maior da página, eu vou mostrar numa outra aula que você pode fazer os arquivos externos e chamar diretamente, mas inicialmente vai ser isso aqui, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, eu estou utilizando aqui, utilizei a tag P, essa tag eu preciso fechar ela aqui, que é uma tag de parágrafo, e aí eu coloco aqui o estilo, vocês podem observar, style, igual, eu faço o atributo, determina a cor, eu posso colocar qualquer cor aqui, eu posso colocar em hexadecimal também, tá? A cor do texto, posso colocar aqui também, ou diretamente, né? Então geralmente em inglês, vocês podem observar que está red aqui, e aí eu coloquei aqui o exemplo de parágrafo em vermelho. Vocês podem observar que ele está aqui o texto em vermelho, ó. Então, coloco aqui. Então, se você for, por exemplo, quiser atualizar, basta você salvar e aqui em seguida atualizar utilizando F5, tá? Então, ele vai carregar as alterações que você fez. O outro exemplo ali é o exemplo do título, o title, né? O title é utilizado geralmente quando você quer atribuir um título a um determinado texto ou imagem. Então vocês podem observar que aqui, ó, eu estou colocando, né, o título, botei exemplo de parágrafo e em seguida eu coloquei o texto. Então vocês podem observar que eu coloquei aqui exemplo de parágrafo e esse aqui é o texto que vai aparecer aqui quando eu passar o mouse, ó. Vocês podem observar. Quando eu passo o mouse aparece ali um chamado tooltip text, né, que é um texto quando você passa o mouse sobre ele, tá? O outro exemplo é o target, né, pessoal? O target é muito utilizado, vou voltar aqui, o target é utilizado quando você deseja colocar ali, quando você deseja colocar a forma como o site vai ser aberto. Se você quer abrir no mesmo local, né, por padrão ali, que é o que abriu, né, o primeiro exemplo ali que eu mostrei, ele vai abrir diretamente ali no site, né, na página que tiver. Então isso não é legal se você tiver, por exemplo, fazendo uma compra e colocar o link para um cliente, clicar e abrir no outro site, então abrindo mesmo vai deixar um pouco confuso ali, porque às vezes você quer voltar a fazer outra coisa, às vezes você está fazendo um cadastro e acaba se perdendo. Então o ideal é você utilizar aqui o tipo target para abrir uma nova guia, tá? Então o blank que é quando ele abre um documento em branco, né, uma nova guia em branco. E aqui o parent, que é quando ele abre no quadro Py. Que exemplo é isso? É quando você tem ali, por exemplo, um menu e você quer que o menu ele abra naquela área. Quando você clicar em um determinado link, ele abre em uma determinada área. Então é do tipo parent. E o top é quando ele abre o documento no corpo inteiro da janela. Se eu não especificar nenhum deles, automaticamente é do tipo self, que ele abre na mesma página. E quando eu coloco aqui o atributo target, ele vai abrir em uma página separada, que é o exemplo que eu vou falar agora. Então quando eu voltar aqui, vocês podem observar, quando eu utilizo o target, ele vai abrir uma nova guia separada. Então o primeiro exemplo que eu cliquei aqui, ó, eu coloquei aqui nesse, com o atributo href, ele abriu na mesma página. Então nessa mesma página que eu estou utilizando. Então o ideal é quando você estiver fazendo ali, desenvolvendo alguma coisa,
é que ele abra de modo separado, para evitar que, se você estiver fazendo alguma coisa, ele tenha que carregar na mesma guia, né? E tem que abrir tudo novamente, ou voltar ou avançar. Então aqui ele já abriu, ó, uma página separada. E o próximo exemplo que eu vou mostrar é as tags de texto e formatação. Nesse exemplo aqui, vocês podem observar que eu estou mostrando as tags de cabeçalho. Então eu tenho aqui o H1, vou voltar aqui, o H1, as tags de cabeçalho, o H1 até o H6. Vocês podem observar que eu estou utilizando todos eles aqui, ó. Aqui no começo eu já comecei a usar o H2, ó lá, e essa tag automaticamente você tem que fechar, que é para delimitar aquilo que você deseja fazer, tá? Então observem aqui que eu estou utilizando o H2, ó, que é um texto um pouco maior. Aqui, ó, vocês podem observar que aqui eu estou utilizando a tag de cabeçalho H2, que essa é um pouco maior, e essa um pouco menor é a H2, desculpa, é a H3, tá? Essa aqui é a H2 e essa aqui é a H3. E aqui vocês podem observar que no exemplo eu tenho a H1 até a H6, tá? Então você pode estar determinando ali. Se você não quiser utilizar nenhuma dessas tags de cabeçalho, o ideal é que você já utilize elas já, porque elas já são prontas, que são bem menores, você poderia estar colocando ali, né? Está determinando um estilo, né? Bem pequeno ali no arquivo dentro do próprio código HTML, ou dentro do próprio, né, do HTML, ou no arquivo separado, que é o que eu vou falar ali no caso do CSS, para depois chamar, tá? Então, vocês podem observar que esse estilo do CSS eu estou determinando aqui a cor. Eu também posso determinar o tamanho que eu desejar aqui, em vez de utilizar aqui as tags de cabeçalho, tá? Outra tag também de texto é a tag de parágrafo. Vocês podem observar que eu estou utilizando muito ela aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando ela, ó. Aqui eu tenho que começar ela, abrir ela e fechar automaticamente. Então vocês podem observar ali que eu tenho um exemplo de parágrafo. Aqui é o exemplo, né? O exemplo de parágrafo. Em seguida eu estou mostrando ali também como utilizar, né, a tag de negrito. É quando eu quero ali chamar uma atenção no texto, né? Então eu posso estar utilizando aqui, ó. Aqui eu estou abrindo o parágrafo, aqui eu estou abrindo o pedaço negrito, eu tenho que fechar, né, para delimitar onde eu desejo estar trabalhando. E aqui eu coloquei um outro negrito, ou aqui eu coloquei um outro negrito, né? E aqui eu estou colocando outro, só que eu acabei esquecendo, eu tenho que fechar, né, pessoal? Vazou tudo. Então eu poderia até estar fechando ela aqui, ó, fechando ela, e acabei esquecendo de fechar, vou aproveitar para fechar, né? E aí fechei, ele já vai delimitar tudo. Então quando eu utilizar um Ctrl S e aqui eu utilizar F5, vocês podem observar que negritou apenas esse pedacinho aqui, né, ó. Ok? Bom, então a outra tag que eu vou falar é a tag de itálico. A tag de itálico é bem simples, basta você colocar o i entre sinal de menor que e maior que e fechar aqui para delimitar também. Então tem algumas tags que você tem que utilizar a abertura e o fechamento, tá? Como vocês podem observar aqui o exemplo do itálico, né? O itálico é esse que está aqui, né? Um pouco deitado, o texto um pouco deitado, é uma formatação de texto. Bom, o próximo eu vou mostrar aí a quebra de linha de texto. A quebra de linha de texto, eu vou voltar aqui no código, é quando você quer quebrar um texto, colocar um espaçamento maior. Então você tem aqui, vocês podem observar que eu tenho aqui o texto anterior, né? Estou duplicando o texto, aqui embaixo eu tenho, né, utilizando um BR. O BR, se você quiser utilizar o BR, basta só você colocar o BR mesmo, tá? Que aí ele vai aplicar somente aquela linha. Então aqui vocês podem observar que no BR eu estou utilizando a quebra de uma linha. Então voltando aqui, ó,
vocês podem observar que eu estou utilizando a quebra de uma linha do texto. Então nesse exemplo aqui ele vai dar um espaçamento bem maior. Observem que todos eles estão por padrão. E esse aqui ele vai dar um espaçamento bem maior com relação ao texto, porque ele vai fazer a quebra de linha de texto. Tá? Ali é quando você quer dar um espaçamento de texto entre uma linha e outra para começar um novo parágrafo. Então a tag utilizada ali vai ser a tag BR. Então você pode só usar ela direto aqui, tá? O exemplo aqui, ó. Então é o mesmo que eu estou mostrando aqui nesse exemplo aqui do código do HTML, tá? Bom, e a outra tag é a tag de imagem. A tag de imagem ela é utilizada quando você deseja colocar, né, carregar ali uma imagem de duas formas. Você pode utilizar essa tag para quando você quer chamar, né, você tem que utilizar os atributos, né, o atributo é o src, e você deseja colocar ali, por exemplo, chamar a imagem de duas formas. Você pode chamar uma imagem direto da pasta, que é nessa forma aqui, ó. Então você vai colocar aqui a tag de imagem, o atributo que você está colocando, sempre tem que ter o src, que significa source, né, em inglês. Coloca igual, entre aspas dupla, você coloca aqui no caso, aqui é a pasta, aqui é o arquivo, só lembrando que o arquivo tem que passar a extensão, senão ele não vai carregar, tá? A extensão do arquivo você tem que saber clicando nas propriedades lá, conforme eu já mostrei, né? Clicando aqui com o botão direito da imagem, né? Clica com o botão direito na imagem, vai em propriedades, vai em detalhes e aqui você vai saber o nome correto do arquivo, tá? Então o ideal é você saber exatamente como deve ser esse arquivo. E daí o ideal é botar tudo junto. Se você colocar espaço, ele vai dar erro posteriormente, tá? Então aqui quando você for chamar a imagem, aqui nesse caso você pode observar, ele vai aqui a pasta, seguido da barra, né, para ele identificar que está dentro de uma pasta, e aqui em seguida o nome do arquivo, ponto e a extensão, entre aspas duplas da mesma forma. Aqui eu coloquei um título para quando eu passar o mouse, vocês podem observar, ó, ele vai aparecer ali o texto, tá? Às vezes você está passando o mouse ali e quer saber de alguma coisa, alguma outra informação a mais, você coloca ali, tá? Então aqui eu também tenho, você pode observar aqui que eu também coloquei o título, né? E aqui eu passei, pessoal, um atributo de largura. Eu logo no início lá do código, vocês observaram que eu utilizei uma largura e uma altura. Então aqui, por exemplo, eu tenho os atributos que especificam o caminho, né, que eu já falei, que é o CRC, e alt é um texto alternativo, e eu estou falando agora dos atributos de altura, de largura e altura, né? Então eu posso estar colocando aqui, ó, observem que tem que ser dentro das aspas duplas, tá? Então o atributo igual, aspas dupla, aqui no caso é a largura e aqui é a altura. Só lembrando mais uma vez que se eu não tiver isso aqui, ó, eliminar isso, automaticamente ele vai assumir o padrão, né, da largura da imagem que houver. Se tiver uma imagem de 1000 por 1000 ou 768 por 1024, ele vai assumir. Então aqui é você quando quer atribuir, né, um tamanho padrão ali, né, você tem por exemplo um blog. E nesse blog você quer colocar ali várias imagens no mesmo padrão, basta você colocar, né, todas elas, o ideal é ter a mesma resolução, para que você possa estar quebrando. Então isso vai ajudar você a delimitar o tamanho da imagem ali. E aqui eu estou mostrando também um outro exemplo utilizando o carregamento de uma imagem online. Vocês podem observar que eu estou utilizando, estou chamando a imagem aqui, né, uma imagem do Google direto, olha aqui, ó. Cancelar aqui. Então aqui está chamando a imagem do Google. Como foi que eu fiz para descobrir essa imagem do Google? Então eu abri aqui o Google normal, né? Aqui eu já tenho o exemplo da imagem, mas vou abrir aqui o Google, ó. Aí essa imagem do Google que eu estou chamando lá, cliquei com o botão direito e aqui eu tenho que copiar o link da imagem. Então quando eu copio o link da imagem, automaticamente ele já veio para cá, ó, o link que eu coloquei, tá? O link que eu coloquei aqui, ó, que é o mesmo aqui, ele vai trazer ali o logo. Aí eu só acrescentei aqui o título, né? Acrescentei o título aqui porque quando eu passar o mouse, ó, ele vai me colocar ali, tá? Então só para exemplo. Então eu também tenho outra forma aqui, ó, clicar com o botão direito, né?
abrir imagem é uma nova guia. Também você pode abrir aqui o link direto. Ó. Também uma outra forma de você estar pegando aqui essa imagem de um site, né? E aí você pode utilizar aqui diretamente no seu código. Bom, no mais é só. Qualquer dúvida, pergunta, estamos à disposição e até a próxima aula.